Seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal O Caminho das Rochas. E hoje você vai aprender a parar de competir por preço. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Keila, sou especialista em projetos e cálculos para marmoraria. Atuo há mais de 25 anos no ramo marmorista. Na aula de hoje eu vou ensinar você a criar um orçamento competitivo sem entrar na guerra de preço. Eu entendo que o dia a dia ali te faça trabalhar muito no automático. O cliente envia uma cotação por WhatsApp, envia um detalhamento de peça, um orçamento, e você responde ali e já passa para o próximo. Mas essa forma de trabalho não é eficaz para quem quer sair dessa guerra de preço. Porque para você conseguir sair ali, para você conseguir se destacar, você tem que gerar uma conexão com o cliente. E o que é isso? É você estabelecer um diálogo com o cliente e conseguir extrair o que ele deseja com aquilo ali. E nem sempre o que o cliente passa, ele consegue transmitir tudo que ele realmente precisa na obra. O cliente ele não consegue enxergar os detalhes técnicos, ele não consegue enxergar algumas coisas básicas que precisam para a construção de uma peça eficiente. E é aí que entra o bom vendedor, é aí que entra o vendedor que se destaca, porque ele cria essa conexão com o cliente, ele consegue manter um diálogo com o cliente e consegue também fazer com que o cliente explique os anseios dele, o que ele deseja para aquilo ali. E com isso ele consegue construir o que está na mente do cliente, não só as informações que o cliente passou para ele. E é nesse detalhe que você ganha da guerra de preço. Porque hoje todo cliente ele quer se sentir ouvido, ele quer se sentir entendido, ele quer sentir que o vendedor realmente captou o que ele quer naquela peça ali, captou as necessidades dele, o vendedor entendeu e que a peça dele vai chegar e vai atender ele em tudo que ele precisa. E é nesse momento que o cliente ele vira uma chave e já decide com quem ele vai comprar. A pessoa que ele vai comprar é a pessoa que entendeu, é a pessoa que passou segurança e é a pessoa que parou para ouvir. Não é a pessoa só que passou o preço mais rápido, mas é a pessoa que ele tem certeza que passou o preço certo. O preço que vai fazer com que ele seja atendido rápido, aquela peça chegue perfeita e não precise de nenhum retrabalho ou nenhuma revisão. Então, você parar para ouvir e conversar mais com o cliente, criar ali um relacionamento com o cliente, é primordial para o fechamento da sua venda. E nessa aula de hoje, eu vou ensinar você como analisar o que o cliente passa e entender o que ele precisa. Vamos lá? Vamos lá para a aula? Vamos aprender a analisar o que o cliente pede? Vamos lá. Nós temos aqui, o cliente enviou pelo WhatsApp algumas medidas para levantamento de preço, para orçamento. Vamos entender e começar a montar essas peças para que esse orçamento possa ser produzido. Então, a cliente solicita orçamento de 2 itens. Um é uma ilha para cozinha no granito preto Via Láctea. E aqui ela passa os dimensionamentos. Para que essa ilha seja executada, precisa de 2 peças de 90 com 1 metro. Aí ela dá uma informação, que essas peças são da altura da ilha. Uma peça de 1 metro por 1,30. Ela dá uma informação de profundidade, ok? 4 peças de 90 por 10. Aí ela informa que são bordas. 2 peças de 1,30 por 10. Também dá a informação que são bordas.
Próximo item para orçar: prateleiras, despensa, formato em L, em ardósia. 5 peças de 40 por 1,50 m e 5 peças de 40 por 1 metro. E no final ela dá uma observação: necessário corte em 45 graus para junção. Então, com essas informações aqui, vocês têm que conseguir montar a peça. E da mesma forma que vem lá o projeto prontinho em 3D para que vocês façam um resumo de peças e consigam encontrar a metragem, muitas vezes alguns orçamentos eles vêm assim, eles vêm o detalhamento das peças informando para que é, para que você consiga orçar. Então, vamos começar. Se você nunca fez um orçamento dessa forma, eu vou te ensinar um passo a passo para que você não erre. Primeira coisa é você começar a desenhar as peças. Vamos começar por essas peças mais simples, que são as peças da despensa. Então, qual que é a informação? Prateleiras despensa, formato em L, em ardósia. Então, peça de 5 peças de 1,50 m. Se é um formato em L, olha aqui, ó. 1,50 por 40. Vou fazer mais para cá, para ficar melhor. E eu consigo fazer maior. Vamos lá, o formato em L. Então, vamos fazer essa pecinha do L aqui e considerar que ela é a peça maior. 1,50 por 40. E mais fininha aqui, e menor também. 1 metro por 40. 5 peças. 5 peças. Ok. Mas aqui está escrito necessário corte em meia esquadria. Mas vamos analisar. Ela já quer a peça da despensa em ardósia. A ardósia já é considerado o material mais barato. Então, não esse 45 graus, vamos desconsiderar que ele está sendo atribuído aqui, mesmo porque se eu for fazer um formato em L aqui em 45 graus, ó, tá vendo? Esse espaço aqui ele fica muito pequeno, vai ficar aqui só 60 centímetros. E quando nós falamos de despensa, o que é uma despensa? A despensa é um armáriozinho, é um cômodozinho onde vão ter prateleiras e esse cômodozinho é feito um armário nele. Faz as 6 prateleiras para guardar mantimentos, ou às vezes algumas vasilhas maiores. Então, é um lugar onde tem muito volume de guardado ali, de mantimentos, enlatados, muita coisa guardada. Mas, ele é um espaço pequeno, então, se a gente for considerar, olha, se eu for somar essa largura aqui dá 1,40 m. E aqui eu tenho 1 metro de circulação. Então é mais provável que a montagem dessas peças fique aqui, assim, e isso aqui seja aqui, ó, um cômodo pequeno, né? Vamos fazer aqui as paredes, vamos ver aqui fora tá as paredes. Ok? Uma porta, essa porta deve abrir aqui e dá para uma pessoa entrar aqui e circular e mexer com tudo aqui assim, né? Vai ter acesso a tudo. Por quê? Porque se eu fizer o L dessa forma, né, eu vou ter um espaço de 1,50 m menos 40, então eu vou ter aqui, ó, 1,10 m por 1 metro de circulação, né? Esse 1,10 m por 1 metro
tem como colocar uma porta e tem como a pessoa entrar e circular aqui para pegar as coisas. Então, quando você entende onde vai ficar a peça, como vai ficar distribuída, como normalmente é feito esse espaço, você consegue entender isso aqui, né? E também a marcação do acabamento. Ó. Por quê? Porque se nós temos parede de fora a fora, esse lado é parede, parede, parede. Então, essas peças vão precisar de acabamento aonde? Apenas na parte da frente, ok? Olha aqui, ó. Então, vai ser uma peça de 1 metro por 40 com acabamento de um lado de 1 metro, e essa aqui 1,50, mas vai ter acabamento apenas na parte de 1,10 m, tá? Deixa eu apagar aqui e desenhar ela de novo com a marcação do acabamento. Vamos lá? Vou tirar um pouco desse aqui para liberar minha mão aqui, ó. Como ficou essa peça? E aqui, ó. Acabamento aqui e aqui. 1,50 m por 40. E aqui 1 m por 40. 5 peças, 5 vezes e 5 vezes. Ok? Então, a partir disso aqui, você já consegue passar um orçamento para o seu cliente. Tá? Vamos agora analisar as pedras da ilha. Ok? 2 peças de 90 por 1 metro. Ela escreveu que é a altura. Uma peça de 1 metro por 1,30, profundidade. 90 por 10 borda, 4 peças e 2 peças de 1,30 por 10. Vamos lá? Altura. Altura da ilha. Então, quer dizer, são os pés da ilha. 2 peças. Então, aqui, 1 metro por 90. 2 pés. Certo? Vou desenhar um para cá. 1 metro por 90. Por que eu sei que o 90 é aqui? Porque normalmente bancada a altura é 90. Né? E aí informou aqui também uma peça de 1 metro por 1,30. E ela mais em cima aqui. 1,30 por 1 metro. Colocou aqui que tem 4 bordas de 90. Então, ó, uma borda, 2 bordas, 3 bordas, 4 bordas, ok? E 2 bordas de 1,30. 1 e 2. Como que essas peças se juntam formando uma ilha? Tá vendo que aqui, ó, 1 metro aqui? Então, aqui a gente considera que a altura são as laterais. O que ela chamou de profundidade é o tampo. E o que ela chamou de borda são os acabamentos. Então, se a gente juntar tudo, ó, como que vai ficar? As laterais. Ó, uma borda aqui, uma borda aqui, aqui e outra aqui. Consegue enxergar? Conseguiram enxergar? Onde estão as peças de 10 por 90, 1 metro, 1,30, né? 10, 90, 1 metro. Aqui, ó, 1, 2 de 90, 1 de 1,30, 2 bordas de 1,30 e 4, porque 1, 2, 3, 4. Ok? Conseguem enxergar aqui que essas peças
faz mais sentido o corte meia esquadria? Por quê? Porque eu vou ter o corte meia esquadria aqui, 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 aqui. E isso falando da espessura dela, ó. Tá vendo? Aqui, tudo, ó. Essa cola nessa, essa cola nessa, essa aqui cola nessa, essa nessa, ó. Se juntam aqui, se juntam e se juntam. Aqui, ó, a junção aqui e aqui. Fora o corte meia esquadria aqui também para encaixar, tá? Com isso aqui, você consegue passar o orçamento que a cliente solicitou. Com isso aqui, você consegue responder o que ela quer. Mas será que isso é tudo? Será que isso é realmente o que o cliente precisa? Agora vamos analisar de um outro ângulo. Agora que você já descobriu o que ela quer, vamos tentar analisar o que realmente o cliente precisa ali na obra. Porque para que você dê um atendimento com excelência, não basta você atender o que o cliente quer. E nem sempre o que ele quer, o que ele consegue enxergar, é o que ele precisa para ter aquela peça do jeito que ele vê, do jeito que ele vê nos outros locais. Porque esse resumo aqui para uma ilha é um resumo não digo ineficiente, mas é um resumo que não está completo. É um resumo que você vai passar um preço em que às vezes não é o que o cliente almeja na casa dele. Eu modelei aqui no 3D e eu quero mostrar para vocês ali no computador como que a gente pode melhorar esse atendimento a partir do entendimento das informações que o cliente te deu e você conseguir passar para ele mais do que ele esperava. Isso gera uma conexão, isso gera uma confiança, isso gera uma excelência no atendimento. Vamos lá? Vamos continuar aqui, não no quadro agora, mas no computador. Vamos lá. Vamos lá? Aqui nós temos as peças já montadas, né? Transferido o quadro para um 3D. O entendimento que nós tivemos da informação que o cliente passou. Tá vendo? Olha, 1 por 1,30 m, as alturas de 90, as pecinhas de 10, né? Isso aqui é o que o cliente passou para a informação para preço. Mas é bom vocês entenderem uma coisa muito importante. Nem sempre o cliente consegue informar exatamente o que ele precisa, né? Ele tem uma visão assim geral, ele tem uma visão do todo, mas os detalhes técnicos, conhecer ali os detalhamentos das peças, isso é o profissional, né? O cliente ele vai te passar umas medidas secas e cabe a você, como um profissional qualificado, pegar isso aqui e conseguir entregar para ele o que ele realmente está imaginando, o que ele realmente precisa, né? Quando a gente pega essa ilha aí, você vê que se for colocar, tá faltando aqui um corte de fogão, porque isso aqui provavelmente tem um corte de fogão. Se for colocar um armário aqui, o armário ele não pega rente, ele tem um recuo, então vai ficar um aberto, né? Isso aqui tem que ser entregue instalado, mas a partir do momento, isso aqui tem que ser entregue instalado, mas a partir do momento que é feito um corte de fogão, a montagem dessas peças aqui, a gente precisa de um apoio aqui no meio, um travamento entre essa peça e essa aqui, porque vai ser aberto um buraco, isso aqui vai ter aquecimento, então essa peça ela tem que ficar travada. E provavelmente esse lado aqui ele quer usar um lado para banquetas,
Então você tem que conseguir imaginar o que o cliente quer, né? Não só imaginando, mas conversando com ele, colhendo informações, né? Vamos para as prateleiras, aqui, ó. As prateleiras em Ardósia. Quando a gente fala de despensa, é um lugar bem pequeno, é um lugar que vai precisar de muita iluminação. Por que o cliente colocou uma pedra tão escura? Porque na cabeça dele é a mais barata. Mas às vezes você tem a opção de material com fundo claro lá, que dá para oferecer para ele também, em opção para fazer essas prateleiras, né? E é aí que você começa a agregar valor ao seu atendimento, ao seu orçamento. Quando você pega a ilha dele, vamos voltar aqui para a ilha, e já explica para ele que ele precisa de um fechamento, ele vai precisar de uma pecinha para um rodapé, né? Ele precisa, aqui vai um corte de fogão, né? Olha só que legal aqui. Nós temos aqui, ó, o fechamento que dá a impressão que o pé é um pé totalmente fechado, mas nem por isso ele precisa pagar essas peças até o fim, ó. Tá vendo? A gente faz só até o necessário, que tem 35 centímetros, 30 centímetros, mas que já dá uma diferença na montagem. Olha aqui, ó. Esse daqui até aqui tem 10 centímetros, ó. Essa dando 12 que pegou errado, mas é 10 centímetros. Ou será que é 12? Eu tô achando que é 10. Não, tem 12 centímetros, ó. Olha que interessante. O rodapé. Isso aqui é você vender valor para o cliente. Não é você vender preço, é você vender valor da peça, valor do atendimento. O cliente ele enxerga o valor aqui de tudo que você está passando para ele, porque o que você está passando para ele na cabeça dele é isso que ele quer, né? Então, não é você cobrar mais caro ou ficar inventando moda. É você vender uma peça funcional, uma peça bonita, uma peça que é o sonho do cliente. Ele não consegue te passar todas as partes técnicas, mas ele quer isso ali. E as prateleiras, ó. Você pode oferecer... como que você agrega valor nisso aqui? Oferecendo mais opções no mesmo preço, né? O cliente ele vai precisar de suportes aqui embaixo para apoiar essas prateleiras. Se você vende esse suporte, você pode estar passando, ó, as prateleiras na ardósia ou, né, em tal mármore branco comum, granito branco Dallas, sai tudo o mesmo preço tal. Tantos suportes para fixação, preço tal, né? Provavelmente fala com ele que ele vai precisar desse rodapé aqui, que tem que ser medido depois dessas peças instaladas. Você já vai falando com ele que tem coisas que ele vai precisar mais para estar tendo esse visual aqui. Ok? Tá vendo como que é diferente? Você enxergar o que ele te pediu e entregar o que ele precisa. Tá? É isso que nós temos que exercitar. É isso que gera excelência no atendimento. É isso que vai agregar valor. Vai parar de perder orçamento por causa de preço e começar a ganhar orçamento pelo seu atendimento, pelo seu conhecimento, né? Pelas suas explicações ali, por você conseguir destrinchar o que o cliente precisa, mesmo ele não conseguindo te passar tudo que ele precisa, tá? E se esse vídeo e essas dicas fizeram sentido para você, compartilhe para mais pessoas, para que eles também possam começar a trabalhar dessa forma. Até a próxima!